Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus, igreja. Como o pastor Jean falou, espera o tempo de Deus. Glória a Deus. Passa à frente de Deus não, irmão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmão. Às vezes a gente quer tomar atitude, quando na verdade é você que tem que deixar Deus provar que Ele é contigo. Não é assim? Isso que o pastor falou aqui do pastor, pessoas que se levantavam contra ele, seria tão fácil para ele disciplinar esse obreiro, usar da autoridade que ele tinha, né? O pastor que era o sogro do Silas Malafaia, antes do Silas assumir a presidência, que esse homem faleceu, esse homem de Deus, depois do Silas assumir a presidência, era tão fácil para ele, irmão, ir lá disciplinar, ou se não mandar embora. Né? Mas ele falou assim, quando ele pensou assim, se eu fizer, eu vou mostrar para os outros a minha autoridade e que eu tenho poder para tirar ele daqui, mas eu vou deixar Deus provar que Deus é comigo. Aleluia. Aplauda Jesus aí, ó. Deixa Deus provar que Ele é contigo. Tem situação que você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Deixa que Deus vai provar. Se Deus é comigo, Deus faz justiça, né, irmão? E o pastor falou aqui é uma realidade, né, irmão? Quem cuida de pastor é Deus, irmão. É, gente? Quem cuida de pastor é Deus. Bota o pastor bota o pastor na mão de Deus, né, irmão? Fala mal do pastor, não pensa numa coisa ruim, fala mal do pastor, né? Você não sabe o que o pastor está passando. Às vezes eu estou tão cansado, estressado, eu chego aqui na igreja, né, irmão? Eu tenho que tirar da onde não tem, ou seja, descer na humildade, Senhor, tem misericórdia. O pastor está cansado, passa o dia todo fazendo coisa, resolvendo coisa, fazendo. Eu chego aqui, eu tenho que orar, não tenho que mostrar para mim, eu estou cansado, eu tenho que orar, não tem esse negócio de estar ruim, eu estou mais ou menos. Essa virose, todo mundo está doente aí, eu peguei isso. Parece que eu fiquei caro. Eu não fiquei, né, irmão? Porque se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você tem que se esforçar e coloca o pastor na mão de Deus, porque o melhor lugar para colocar o pastor não é na rede social, é na mão de Deus. Aplauda Jesus aí. Pastor Luciano vai falar, meu após eu vou fazer dízimos e ofertas. Glória a Deus. Assim, meus queridos. Assim, meus queridos. Amém. Irmãos, livro de Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Vamos ficar dentro da mesma dinâmica do culto e trazer uma mensagem poderosa aos nossos corações. Nosso pastor presidente está falando aqui sobre essa questão das pessoas que se levantam contra os pastores. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho um jeito, sabe? Que quem me conhece já sabe como é que eu sou. Se vir falar mal do meu pastor, ou dos pastores aqui, dos companheiros, já perde minha amizade na hora. Eu não empresto ouvido para murmuração, e nem para queixume, e nem para rebelião. Glória a Deus. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo falou sobre 2 cabras lá para Timóteo, e ele disse que a murmuração desses homens, ela corroía como câncer dentro da igreja. Então, assim, a gente, ao invés de murmurar, a gente tem que orar. Eu aprendi a lutar as minhas pelejas com Deus. Contei esse testemunho com o pastor Thiago uma vez aqui. Isso aconteceu no campo missionário. Eu não queria ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Quando eu fui enviado para o campo missionário, eu fui contra a minha vontade, mas por obediência àquilo que Deus falou com o meu pastor que me batizou. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu fui para o campo missionário, o salário mínimo era 599 por mês. Eu fui para o campo missionário
Na época, o meu dízimo era um salário mínimo. Eu saí do centro em Porto Alegre, né, tinha uma empresa de filmagem, com várias filmadoras profissionais, máquinas fotográficas, filmava casamento, 15 anos. E aí veio um apelo missionário para atender algumas frentes de trabalho no interior do estado do Rio Grande do Sul. E eram 10 casais que precisavam ir para o campo missionário. E eu sou do tempo, eu sei que hoje mudou as coisas, que não tinha esse negócio que o pastor dizia assim: irmã fulana, assume tal cargo aqui ou tal posição. Ô pastor, eu vou orar para ver se Deus confirma. Isso aí não existia no meu tempo. Isso aí tem que orar para Deus confirmar aquilo que falou com o pastor. Não existia. Para mim, o que Deus falou com o pastor era Deus falando. E quando veio esse apelo missionário, o campo missionário, estava bem financeiramente, como eu falei para vocês. Meu dízimo era um salário mínimo em 2007. E aí veio o apelo para o campo missionário para atender algumas igrejas. Parece assim, pastor Tiago, que o meu presidente na época, das 10 igrejas, ele escolheu a pior para me dar. Escolheu a pior. Vai acabar contigo. Quando eu assumi lá, a igreja tinha 33 anos, tinha 7 crentes e entrava R$300 por mês. E eu tinha que tirar meu salário de lá. E depois de toda a igreja, quase 2.000 pessoas, tem um vídeo no YouTube, quase 2.000 pessoas ali orar para a despedida, saiu eu para essa cidade e saiu um pastor para Portugal. O de Portugal morreu, eu não vivo ainda. E aí, escuta só, adiante. Ele ainda, quando eu estou virando assim para ir embora, ele ainda falou no microfone assim: e não me liga dizendo que deu o tempo de Deus para tu ir embora. Nunca liguei para dizer que era o tempo de Deus e que eu tinha que ir embora. Todas as igrejas que eu peguei, essa mesma igreja que eu assumi, com 7 pessoas, eu entreguei 1 ano e meio depois, com 89 membros, entrando 5.000 por mês. Mas foi muito levante, muito levante. E eu só orava. Eu sou bem tranquilo, irmãos, eu não falo nada, eu fico quieto, eu apanho quieto. E aquilo que o pastor falou aqui é verdade. O pastor, ele só tem que colocar na mão de Deus, e é Deus que trata. E o membro também colocar o pastor na mão de Deus, e é Deus que trabalha. Amém, queridos? Amém. Juízes 6, verso de número 11 em diante, diz assim: era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu outros filhos. Sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité. Juízes 11. E lhe disseram: não herdará na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité, e ele se fez líder deles. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, não me repelistes da casa do meu pai? Por que agora viestes a mim, quando estáis em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós, assim faremos conforme a tua palavra.
Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Gileade falou todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, a máxima aqui, meu chefe pediu a máxima aqui, deixa quem quiser nos humilhar, que a humilhação é a escola do crente para o aperfeiçoamento, para a obra poderosa de Deus. A Bíblia diz que um homem chamado Gileade, aquele um bálsamo em Gileade, esse mesmo homem que deu nome a esta terra, da onde era extraído o bálsamo que se fazia o perfume, ele então agora engravida uma mulher fora do relacionamento. E a Bíblia diz que nasce um menino, e o menino não tinha culpa. E a Bíblia vai nos dizer que o nome deste menino era Jefité. Diga Jefité. A Bíblia vai nos dizer que Jefité, este homem cujo seu nome significa Deus abre. Pega bem essa palavra aí. A Bíblia vai nos dizer que agora ele cresce à margem da família e à margem da sociedade, porque era filho de um caso extraconjugal com seu pai Gileade. E aí, quando nascem os outros filhos de Gileade com a sua esposa titular, os filhos que eram titulares agora rejeitam Jefité e mandam Jefité embora. E nada se fazia em Israel sem que antes se consultasse os anciões, que eram aqueles que ficavam à porta da cidade para poder fazer o julgamento. E a Bíblia diz que com a cooperação e o aval dos anciões, eles mandam Jefité embora. E a Bíblia vai nos dizer que agora Jefité, que foi rejeitado pelo seu pai, que foi rejeitado pelos seus irmãos, que foi rejeitado pelos anciões de Israel, ele vai para a terra de Tobi. E ele se junta com homens, aqui vai dizer levianos. Só que a tradução exata, original, da palavra que foi traduzida pelo padre português João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa, na verdade não se traduz corretamente como levianos, mas se traduz como homens sem cultura. Agora a gente vai e se faz líder desses homens, ou seja, se junta o rejeitado com outros rejeitados, e ele se faz cabeça com eles, ou por eles, e forma um exército de homens problemáticos, de homens com dificuldade, de homens com limitações de cultura. Mas a Bíblia vai nos dizer que isso fortalece Jefité, a rejeição fortalece Jefité. Nós vivemos em uma geração muito mimizenta, que tudo em que nos rejeita e tudo que importa que não se abre para nós, tudo que alguém vira a cara, tudo que alguém diz alguma coisa que a gente não gosta, a gente derrete com manteiga. Jefté, ele fez diferente, ele fez da humilhação, ele fez da rejeição, ele fez do preconceito uma mola propulsora para fazer dele um homem forte. Eu quero que você levante a mão agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar algo para a tua vida. Toda rejeição, toda perseguição, todo nariz torcido, toda cara virada, toda murmuração contra a tua vida, Deus vai fazer de você poderoso e poderosa na presença de Deus. Alguém pode olhar para nós aqui nesta noite, nesta tarde, melhor dizendo, aqui nessa igreja, aqui nesse bairro, tem muita igreja rica por aí, pastor Tiago, e as pessoas podem olhar assim e podem dizer: olha lá o Tiago de Acari, com aquela igreja pequena, limitada, pagando aluguel, pagando dívida, mas eles não sabem, pastor, que o senhor está em Tobi, se juntando com homens. Aqui não tem grande empresário, não tem ninguém com Audi, não tem ninguém aí com Mercedes parada, com Volvo aqui na frente, mas tem um povo pobre porém puro, um povo simples porém ungido, um povo alabaxandaraia. Levante a tua mão, por favor, levante a tua mão. A Bíblia Sagrada vai dizer que rejeitaram Jefité. Jefité foi para Tobi e não ficou se lamentando, minha irmã e minha irmã. Não, eu vou dizer algo para você, segura aí. Billy Graham, quando o pastor
Israel pelejou contra Amon. Amon é um símbolo, um tipo dos demônios. Eram homens muito ferozes. E como os gileaditas eram tudo playboyzinho, e Jefité cresceu no meio da guerra e da humilhação. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo São Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, escolhe as coisas vis e desprezíveis. Sabe por quê? Porque quando a gente era louco, quando a gente era vil e quando a gente era desprezível, a gente passou na escola do sofrimento, para quando chegar na igreja não parar, meu pastor, por qualquer coisa. Quem tem a escola da aprovação e a escola da rejeição vai ser poderoso na presença de Deus. Oh, aleluia! Amon vem contra, aleluia, Israel. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jefité, ele mesmo, filho da prostituta, mas a Bíblia vai dizer era valente, filho da prostituta, mas era valoroso, filho da prostituta, mas era guerreiro. E os playboyzinhos de Gileade tiveram que correr atrás de Jefité. Quando eles chegaram lá em Tobi, a Bíblia vai nos dizer que eles falaram para Jefité: Jefité, a situação é a seguinte, sabe? Nós te humilhamos, viu? Nós fizemos o cara feio para ti, viu? Nós te tiramos para pobretão, para pé rapado. Nós te tiramos para qualquer um. Nós te tiramos para sem conhecimento, sem cultura, sem teologia, sem formação acadêmica, sem base catedrática. Ou seja, nós te excluímos, nós te colocamos lá. Só tem o seguinte: é que agora os amonitas se levantaram e a gente está precisando de ti. A gente está precisando de você. Levanta a tua mão, por favor. Levanta a tua mão, por favor. Vai chegar o momento que aquele teu familiar que te persegue, que aquele teu patrão endemoniado que te persegue dentro da empresa, vai chegar em você e vai dizer: irmã, eu vi Deus na tua vida, ora por mim. Eu vi Deus na tua vida, ora por mim. Eu vi Deus na tua vida, ora por mim. Eles chegaram, para poder resumir, tiro curto. A Bíblia vai dizer que eles falaram para Jefité: vem e ser-nos por cabeça. Diga para a pessoa que está do lado: vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que aqueles que nos humilharam vão nos chamar para ser cabeça deles. Vai chegar o tempo, meu pastor, que aqueles que nos humilharam vão nos chamar para ser cabeça deles. Vai chegar o tempo, meu irmão e minha irmã, que aquele que nos humilharam vai nos chamar para ser cabeça. Vão chegar e vão dizer: vem ser cabeça. Vem, bota uma campanha de oração aqui em casa. Vem e ora por mim. Vem e fica. Ah, meu Deus do céu, estou sentindo a glória de Deus. Vai chegar o tempo que aqueles que te humilharam vão ter que ver Deus na tua vida e vão ter que chamar Jefité para você fazer a diferença e ser cabeça. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Aí vai chegar o momento que Jefité vai dizer para eles aqui: vem cá, só uma perguntinha. Não foi vocês que mandaram embora? Não foi vocês que me humilharam? Não foi vocês que viraram a cara para mim? Não foi vocês que pisaram em cima de mim? Não foi vocês que, quando eu estava na parada de ônibus pegando chuva e tu passava com o palhozinho achando que era grande coisa e não me dava carona? Não foi vocês que ficavam de cochicho, de bochicho no meio da igreja contra mim? Agora vocês vêm a mim pedir a minha ajuda. Diga para a pessoa que está do lado: isso é Deus que faz. Isso é Deus que faz. Não precisa mover uma unha, Jefité. Quando chegar o tempo da tua exaltação, é eles que vão em ti, é eles que vão em você, é eles, meu pastor. Todos aqueles que saíram falando mal da igreja, falando mal do Senhor, eles vão ter que vir aqui dentro pedir perdão e dizer: me aceita de volta, Jefité, me aceita. Meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu já vou encerrar, eu vou deixar tudo a glória, eu vou deixar tudo a glória.
Agora vocês vêm a mim pedir oração quando vocês estão apertos. Agora vocês vêm a mim pedir ajuda porque vocês estão apertos. E a Bíblia diz: pois é, Jefité, é que é o seguinte, né, Jefité, é por isso mesmo que nós viemos até a ti, porque nós reconhecemos que erramos, nós lançamos fora de Gileade um homem valente e valoroso, e agora nós precisamos de você. Vem, Jefité, e não seja por cabeça contra os filhos de Amon. E Jefité então olha para eles e diz assim: se eu tornar a ir com vocês para combater os filhos de Amon, e o Senhor der vitória para mim, então eu serei cabeça de vocês. Ou seja, em outras palavras, Jefité está dizendo: eu até vou, mas vou para ser cabeça. Eu até vou, mas vou para ser líder. Eu até vou, mas vou para ser chefe. Eu até vou, mas vou para ser cabeça. Vamos estão entendendo? Levante a tua mão, por favor. Fique de pé já orando. Fique de pé já orando. Fique de pé já orando. Então, a palavra do Senhor nos diz, verso 10: e disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor seja por testemunha entre nós, assim faremos conforme a tua palavra. E Jefité foi com os anciões, e o povo pôs por cabeça e por príncipe de Gileade. É o que Deus faz. Pega na mão do teu irmão hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Pastor Luciano, tem sabor de mel? Tem sabor de mel, sim. Pastor Luciano, tem sabor de mel? Tem sabor de mel. Os humilhados serão exaltados. Eis que te põe por cabeça e não por cauda. Estará sempre por cima e não por baixo, diz o Senhor. Receba esta palavra. Oremos, querido e eterno Deus que fez os céus e a terra. Abracalabassai, Urimicalabashura Mandaraia, Ebriandocabandacalabandagassai. Senhor, esta é a tarde dos humilhados, esta é a tarde dos Jefités. Só vem, Senhor, na tarde da bênção, só vem nas consagrações. Quem está quebrado, quem está humilhado, mas é no meio desse povo, é no meio desta geração, é no meio desses homens e mulheres que o Senhor vai levantar. Jefité, recebe guerreira, recebe guerreira, recebe guerreira, recebe guerreira. Eu estou vendo os céus abrir, eu estou vendo os céus abrir. Eu calabadagassai, unamangalabashura mandaraia, unamandacalabachandarabachandarabaraia. Receba a presença de Deus aí. Deixa eu ver quem está recebendo. 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 Deixa eu ver. Hoje o meu pastor vai fazer um pedido meu aqui. Ele vai fazer um pedido para mim. Vai fazer um pedido.